que os evangelhos têm um relato um pouco diferente do outro? Se os caras fossem montar um negócio para convencer, deixava tudo redondinho. Por que um relato? Aparava as arestas. Exato, porque não aparou, porque é autêntico. Porque aconteceu. Aí cada um dá o seu enfoque, que é complementar em relação ao outro. Então, assim, quando você vai olhando de perto, eu tenho uma jornada longa, né, de conhecer ali de perto o grego, o hebraico, a gente diz, cara, é muito forte esse negócio aqui. Eu vou dizer uma coisa, com Jesus não tem para ninguém. É a pessoa mais impactante da história humana, a pessoa pense o que quiser. Mas ninguém influenciou mais a história. Foi dividido em antes e depois dele, né? Não. O tempo. E assim, Vilela, isso que o Sayão está falando é um negócio assim, a gente precisa, às vezes, estabelecer algumas relações de causa e consequência. Ele é essa pessoa porque ele é um cara dos improváveis. Então, ainda que essa coisa dos improváveis seja um monte de ponto fraco apologético na época para dizer assim, olha, Jesus é o cara e não sei mais o quê, o que faz Jesus ser essa figura absolutamente fascinante? É o fato de você pegar um cara que ressuscitou, de você... um negócio que eu sempre falo assim, é um cara que fala coisas que são muitas vezes desagradáveis aos nossos ouvidos. A cruz é extremamente desagradável. É um negócio tétrico, é uma cena meio horrorosa. Se você para imaginar o que é a cruz, é uma cena horrorosa. E, ao mesmo tempo, a mensagem que tem por trás dessas coisas, ela é uma mensagem que nos provoca desconforto, ao mesmo tempo que nos provoca fascínio. Essas coisas fazem de Jesus essa figura atraente, única, fenomenal e única. Você pegar o seguinte, eu viro para você e falo o seguinte, olha... tem fulano, ciclano, beltrano que estão sofrendo uma barbaridade na mão do Sayão. De novo, prova de hebraico dele, rapaz. Que isso, eu sou inocente. Você fotografou? Não tem. Tem fotos? Não tem. Mas um monte de gente está sofrendo na mão... Vou mudar, vai. Um monte de gente sofrendo na mão do Berloff. Isso. Pronto, melhorou. Senti que foi boa essa comparação. Eu tava lendo os comentários aqui, cara, é muito engraçado. Você tem que ler depois. Depois eu dou uma olhada. Todo mundo tá elogiando. Tem gente que elogia e xinga o Sayão. Tem gente que elogia e xinga você. É impressionante. Aí a gente entende... Por que os 4 evangelhos têm divergência? Porque a galera que está assistindo um vídeo ao vivo agora aqui, nesse exato momento, tem gente que me ama e me odeia, tem gente que te ama e te odeia. Imagina você escrever... Mas tá errado é vocês saírem da conversa e ficar vendo comentários. Eu gosto de ver o que está acontecendo. Vamos ficar aqui na conversa. Eu fico tranquilo, ninguém tá me xingando de algo pior do que o que eu realmente sou. Não aconselho isso, não aconselho porque tira da conversa. Se vocês ficarem vendo comentário, agora, você vê que eu não abro aqui, eu tô focado. Talvez eu pergunte pra alguém depois. Isso daí fica disponível depois. Imagina o seguinte, Berloffa tá ali judiando de um monte de gente. Tá fazendo um monte de gente passar mal. E aí eu chego e eu falo o seguinte, olha, eu prometo a libertação de vocês aí. Eu prometo a libertação de vocês da mão do Berloffa. Isso aí vai acabar um dia. Só que a mesma promessa que eu dou de libertação para os caras, eu dou de perdão para ele. Esse é o grande lance de Jesus e do Evangelho, que às vezes nos é muito incômodo, porque querer a libertação do cara que está sendo oprimido, todo mundo quer. Agora, o perdão de quem está oprimindo, isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. Só que quando a gente cai em si, de que a gente, na nossa história, em algum momento a gente já provocou a tristeza de alguém, em algum momento a gente já fez as vezes do opressor, ainda que não seja tão grande quanto o outro, quanto fulano, quanto ciclano, a gente percebe, cara, eu que sofri na mão do Berloffa, e ele é o meu opressor, eu também preciso ser perdoado, porque eu oprimi o Vilela, eu também provoquei o mal do Sayão. Essas coisas desagradáveis de Jesus, que Jesus fala do jeito que é, fazem com que a fé sobreviva durante 2000 anos. Maria, quando Jesus está no ventre, ela mesma fala o seguinte, olha, vai vir um libertador, ela não sabe direito como que é. Toda essa coisa da expectativa messiânica que a gente estava conversando, Maria não sabe muito bem como vai acontecer, sabe que vai acontecer, não sabe muito bem como. Mas ela mesma fala, olha, eu vou ser lembrada, geração após geração, por ser mãe
desse cara. Quem que escreve um negócio desse? Eu brinco que eu falo assim, eu, com o meu otimismo, que é quase nulo, jamais botaria no papel que eu vou ser lembrado geração após geração. É otimista demais pra minha cabeça. Depois o pessoal vai rir da minha cara. Não apenas ela cantou isso, como o Lucas fez questão de registrar. Então, quando você vai escrever essas coisas, assim, o teste do tempo, ele é um teste bastante rigoroso e o texto sobrevive. É impressionante, porque você tem coisa que teve um impacto, né, um valor na história humana. 100 anos depois o negócio desaparece, né? E Jesus impressiona muito porque ele não escreveu nada, ele viveu nesse ambiente limitado e simplesmente ele é a maior referência de impacto da história, quer a pessoa acredite ou não. Eu queria fazer uma leitura, porque às vezes o pessoal fala, o pessoal mencionou um negócio por alto, olha só o que o Joséfo escreveu aí em torno dos anos 90. Ele diz assim: havia um sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. A carta de Plínio, no comecinho do 2º século, diz assim: os primeiros cristãos tinham o costume de se reunir antes do amanhecer, num certo dia, quando então cantavam de modo responsivo versos de um hino a Cristo, tratando como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. E o Luciano de Samota, que também é um autor grego do século II, logo depois, né, do surgimento da igreja, ele diz: os cristãos, como sabes, adoram um homem até hoje, o personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Os cristãos são todos irmãos desde o momento em que se convertem e negam os deuses da Grécia e adoram o sábio crucificado e vivem segundo as suas leis. Então, é importante o pessoal ouvir direitinho o que o pessoal deixou escrito antes de imaginar como... Não, isso aí foi inventado não sei por quem, não sei quando, muito tempo depois. Isso é documento. Isso é documento, né? Isso é coisa... Documentos escritos por não cristãos, né? Sim. Plínio, por exemplo, romano. Plínio, o próprio Luciano também, que é anticristão. Ele falou para detonar, mas ele faz referência, olha, os caras estavam totalmente devotados a esse indivíduo que surgiu na história, né? Então, hoje, na academia, você pode até dizer, as ideias de Jesus não são legais, você pode dizer, não, houve uma criação teológica em cima do que aconteceu, mas assim, você não tem como negar a realidade histórica, mas de jeito nenhum. Na academia, o que se discute é que tipo de cara era Jesus. De maneira geral, quando você fala de Jesus histórico hoje, né? Quando você fala de Jesus histórico hoje na academia, é assim, Jesus era mais um sábio? O pessoal da década de 80, lá do Jesus seminaria mais ou menos nessa direção. Jesus era um sábio, ponto. Jesus era um revolucionário. Pouca gente hoje em dia pensa dessa forma, mas tem ali algumas pessoas que defendem, não, Jesus era mais um revolucionário. Jesus era um profeta apocalíptico. Aí tem uma outra turma que vai nessa direção. Mas a pergunta não era tanto se Jesus existiu, mas que tipo de cara que ele era no meio desse caldeirão fervilhante do primeiro século.